Lex Luthor, no universo animado da DC, fez a sua primeira aparição em 96 em Superman Animated Series. E desde o primeiríssimo episódio, ele é retratado como o magnata por trás de Metrópolis, o empresário influente e manipulador que exerce controle sobre todos ao seu redor. Mas a chegada de Superman muda tudo. A rivalidade deles cresceu tanto que Lex precisou se tornar um vilão à altura. E no vídeo de hoje vamos ver o auge e a queda do Lex Luthor do universo animado da DC. Desde os seus principais momentos no desenho do Superman, até o momento derradeiro no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, quando ele consegue a equação da antivida. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, agora sim, vamos começar com o auge e a queda de Lex Luthor. Nos primeiros episódios, a origem do Superman é recontada em uma narrativa de 3 partes. Lex Luthor, mesmo não sendo o foco inicial, já opera nas sombras, manipulando tanto aliados quanto inimigos para manter a sua posição de poder em Metrópolis. A sua relação com Superman, desde o início, é marcada por desconfiança e desprezo, pois o Lex vê no herói uma ameaça à sua supremacia. É nesse momento que Luthor começa a planejar como derrotar o Homem de Aço, e sem revelar diretamente suas intenções. E o Superman, enquanto isso, tenta se firmar como o grande protetor da cidade de Metrópolis, o que inevitavelmente coloca Lex Luthor numa posição contrária, embora os seus grandes planos ainda estejam sendo desenvolvidos de forma bem discreta. Mesmo no início da série, fica claro que Lex não está disposto a dividir o controle de Metrópolis com mais ninguém. A sua primeira interação com o Super estabelece a dinâmica que irá evoluir nos episódios seguintes, porque até aqui Lex não sabe exatamente como derrotar o alienígena, mas ele logo irá descobrir. E isso vai acontecer no 5º episódio da primeira temporada, onde Lex faz uma descoberta que altera o curso desse embate, a Kryptonita. Durante um evento no Museu de Metrópolis, o Superman é enfraquecido pela proximidade com o mineral verde, algo que desperta a curiosidade de Lex. Determinado a entender como essa substância afeta o herói, ele investiga e descobre que a Kryptonita é uma arma letal contra o Superman. Isso marca um momento decisivo para Lex, pois ele finalmente tem em mãos o meio para derrotar o seu maior inimigo. E agora que ele sabe a fraqueza do Superman, o Lex pode projetar um plano para derrotar o Super. E não só isso, porque como ele tem a Kryptonita, agora ele vai começar a carregar a Kryptonita em todo lugar. E isso vai ser muito importante para algo que vai acontecer no futuro. Na sua primeira tentativa de derrotar o herói, ele quase consegue, mas acaba falhando devido à inexperiência de seus colegas. Apesar desse fracasso, Lex não desiste e continua a investigar o material. E durante um bom tempo no desenho, Lex permaneceu como um coadjuvante, sendo inclusive enganado pelo Brainiac quando ele apareceu pela primeira vez na Terra. Ele participou de diversas tentativas de acabar com o Superman, mas sempre atuando nas sombras. E na primeira temporada tivemos muitos episódios focados em outros vilões do Super, como o Parasita e a Livewire. Quando a segunda temporada da série estava no finalzinho, Lex finalmente ganhou os holofotes novamente, e uma nova chance para derrotar o Superman. Isso quando ele se depara com uma velha ameaça de Metrópolis, o próprio Brainiac. O robô havia transferido a sua consciência para sistemas da LexCorp, forçando o Lex a construir um novo corpo para ele. O vilão mantém o Luthor preso no andar da LexCorp, e o mesmo torce para ser encontrado, porque o Brainiac realmente planeja eliminá-lo assim que o trabalho estiver concluído. E este, na verdade, é um grande teste para a própria resiliência do Luthor, porque ele está numa situação de estresse que ele sabe que pode morrer caso cometa algum tipo de erro, e ele não se deixa abalar e até pensa num plano para sair dessa. Nesse episódio, também descobrimos mais sobre o passado da sua assistente Mercy, e presenciamos um ato de heroísmo do Superman, que é, de fato, quem salva o Luthor dessa enrascada. Esse episódio ainda continua a desenvolver
essa relação conturbada de Lex e Brainiac, que vimos na primeira temporada e é novamente desenvolvido aqui, e que será novamente explorado pelos roteiristas no futuro desse universo. Mesmo sob o controle de Brainiac, Lex encontra uma maneira de sair vivo e manter seu império intacto. Ele percebe que, para continuar sua guerra contra o Superman e seus outros inimigos, vai precisar estar sempre um passo à frente, mesmo que isso signifique se aliar temporariamente a uma inteligência artificial implacável. E agora chegamos num dos episódios mais emblemáticos do desenho do Superman, que é quando teve o crossover da série com o Batman Animated Series. E o Lex Luthor foi o vilão do Superman que apareceu no crossover junto com o Coringa. O crossover começa com o Coringa e a Arlequina roubando uma estátua de dragão que contém Kryptonita em Gotham. O Bruce, então, decide viajar para Metrópolis, onde está envolvido em uma parceria empresarial com Lex Luthor. E tudo isso com um pretexto para poder investigar mais de perto. O Batman descobre que o Coringa planeja usar a Kryptonita para eliminar o Superman e desconfia do envolvimento de Lex Luthor. O que ele tinha razão. Agora, o Batman não sabia de um detalhe: o envolvimento e a parceria do Coringa com Lex Luthor. O que se confirma com o Batman tendo razão. Agora, o que o Batman não sabia é que o Coringa tinha feito um acordo com o Lex Luthor para ganhar $1 bilhão se ele conseguisse matar o Superman. Com isso, os dois vilões formam uma perigosa aliança, unindo um criminoso de Gotham com o poder financeiro e tecnológico de Luthor. O confronto final ocorre quando o Coringa sequestra Lois Lane para atrair Superman e Batman para uma armadilha. No entanto, a colaboração entre os dois heróis se fortalece, e juntos eles conseguem impedir o plano do Coringa e destruir a base de operações do vilão. No fim, Lex percebe que a parceria com Coringa saiu do controle e tenta se distanciar, mas não antes do Batman confrontá-lo diretamente, deixando claro que está de olho em suas atividades. O que deixa bem claro um certo medo que o Lex Luthor tem envolvendo os super-heróis. Mas isso mudará em breve. No final de Superman Animated Series, Lex Luthor forma uma aliança indireta com Darkseid. O Lex tenta manipular as circunstâncias a seu favor, aproveitando a lavagem cerebral que o Darkseid fez no Superman e que passa a acreditar que é filho do tirano. Essa daqui é a oportunidade de ouro para o Lex para pôr um fim definitivo do herói. Ele então cria duas armas com Kryptonita, uma bomba e outra injetável, e pretende usá-las no momento de vulnerabilidade do Super, através do exército dos Estados Unidos. E o Lex também utiliza sua influência para garantir que Metrópolis continue sob o seu poder. E de certa forma, a gente vê como que o Lex Luthor consegue até manipular a opinião pública. Com o Superman descontrolado e dominado por Darkseid, Metrópolis passa a ver o herói com desconfiança. E era exatamente o que Lex queria. O confronto final entre Superman e Darkseid representa a maior batalha da série, mas, ao final, Lex continua intacto, ainda operando nas sombras e esperando a oportunidade de usar recursos contra o Homem de Aço. Porque apesar do Superman ter conseguido derrotar o Darkseid, a imagem do herói fica muito manchada para a população. E isso tudo envolve o Lex Luthor atuando por baixo dos panos para manipular essa opinião pública também. A obsessão pelo Superman levou Luthor a investigar ainda mais a origem do Clark e as propriedades da Kryptonita. Contudo, não era só Lex Luthor que estava de olho na Kryptonita. E é aqui que a gente entra na era do desenho da Liga da Justiça, onde o Lex Luthor participava de vez em quando, mas quando ele participava era realmente para algo importante. Muitos anos já se passaram desde que Lex conheceu o Superman pela primeira vez. E desde aquela época ele carregava a Kryptonita no blazer dele. E ele estava prestes a enfrentar as consequências dessa exposição. E precisamente durante o 8º e o 9º episódio da primeira temporada da Liga. Aqui o Lex reaparece debilitado por uma doença terminal, mas ainda mantém a sua obsessão pelo Superman e continua a liderar a sua própria organização criminosa. E ao perceber que está numa corrida contra o tempo, o Lex forma a sua própria Liga da Justiça, a Liga da Injustiça, e que é formada basicamente por outros vilões dos heróis da Liga.
Esse daqui é um marco no personagem que deixa de ser apenas um vilão esporádico das aventuras de Superman e se torna uma ameaça nível da Liga. Mesmo com a sua saúde deteriorada, Lex se mostra um adversário à altura, manipulando tanto aliados quanto inimigos para alcançar os seus objetivos. Seu sonho agora não é apenas de derrotar um herói, mas de desafiar sua sentença de morte. E isso adiciona um tom de urgência aos episódios. E tudo pode acontecer, e Lex corre contra o tempo para realizar o seu maior feito. Prestes a eliminar o Superman usando um traje especial, ele é traído por um de seus aliados, e com a prisão, Lex encara finalmente as consequências de suas ações. Só que, claro, eventualmente ele sai da prisão. No episódio Tabula Rasa, Lex Luthor, agora ainda mais debilitado pela sua exposição à Kryptonita, está desesperado para encontrar uma cura para sua condição. Ele recorre ao professor Ivo, que havia criado o poderoso androide Amazo. Lex vê no androide uma oportunidade de vencer sua batalha contra a Liga, esquecendo completamente seu problema de saúde. Amazo não é um androide qualquer. Ele possui a habilidade de copiar os poderes dos membros da Liga, e se torna uma arma perigosa nas mãos de Lex, que tenta colocar o Amazo contra a Liga da Justiça. E aqui a gente vê o nível que chegou a obsessão do Luthor. Durante o episódio, é revelado que o Lex implantou uma bomba no cérebro do Amazo, como plano de contingência, caso o androide se voltasse contra ele. Mas Amazo, com poderes telepáticos adquiridos do Caçador de Marte, descobre a traição de Lex. Ao perceber que foi manipulado, o androide decide enfrentar Lex diretamente, resultando em uma batalha que quase custa a vida do vilão. Ele até consegue acionar o dispositivo, mas a explosão só deixa Amazo ainda mais forte. O Amazo chega até a rasgar a armadura de proteção do Luthor, mas decide poupar a sua vida no último segundo. Lex é levado de volta à prisão, tendo perdido tanto a batalha quanto o controle sobre o Amazo. Sua aliança temporária com o Amazo só provou que ele está sempre disposto a usar quaisquer recursos para alcançar seus objetivos, mostrando que aniquilar seus inimigos talvez seja mais importante que a sua própria vida. Também é nesse momento que acontece algo extremamente importante nesse universo, que são os eventos do episódio dos Lordes da Justiça. Esse episódio começa num universo alternativo, onde o Lex Luthor virou presidente, e ele é morto pelo Superman. A partir desse momento, Superman e outros heróis da Liga desse universo se tornam verdadeiros ditadores na Terra. Eventualmente, eles se cansam de só dominar a Terra e pensam em atuar no multiverso. E quando eles chegam na Terra principal do DCAU, eles percebem que tem muitas coisas diferentes, como o próprio Flash Wally estar vivo nessa realidade. Eles vão atrás do Lex Luthor tentando matá-lo, e nisso cabe ao Superman proteger o seu arquivilão. Os Lordes da Justiça são mandados de volta à sua realidade, e todo esse episódio gera uma grande consequência, de que o Lex Luthor decide se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos. E isso nos leva para a segunda temporada do Liga da Justiça Sem Limites, onde o Lex Luthor tem uma participação fundamental. Primeiro é revelado pelo professor Hamilton que Lex Luthor tem um câncer devido à exposição prolongada à Kryptonita em seu corpo. Isso coloca Lex Luthor num modo quase que desesperado. E é aqui que ele entende que a única chave para derrotar a Liga é recorrer a alguém ainda mais poderoso do que ele. E esse alguém seria o Brainiac. E essa parte é a conclusão de um arco maior da temporada envolvendo o Projeto Cadmus. Para resumir, esse é um projeto ultra secreto de militares e alguns membros do governo, como Amanda Waller, que tinha como objetivo neutralizar ameaças meta-humanos. E o alvo era a Liga da Justiça. Em paralelo a isso, o Lex Luthor também estava concorrendo a presidente dos Estados Unidos. E nessa campanha, ele inclusive chegou a montar um bairro inteiro de metrópoles chamada de Lexor. É aqui, inclusive, que Shazam e Superman se enfrentam. Contudo, mais pra frente, depois de uma grande investigação do Questão, o Lex Luthor revela que a sua candidatura era uma grande fachada, porque ele queria mesmo era destruir o Superman. E que ele estava, inclusive, disposto a gastar milhões de dólares para conseguir enganar o Super e derrotá-lo. Enquanto a Liga da Justiça está enfrentando o pessoal do Projeto Cadmus, acaba surgindo um outro problema aí, e que envolve Lex Luthor.
É revelado que, anos atrás, quando o Brainiac obrigou que o Lex refizesse o seu corpo, ele deixou uma nanopartícula dentro do vilão. Desde a última vez que ele foi derrotado pelo Superman, Brainiac estava desaparecido. E acontece que ele estava junto com o Lex Luthor e se funde ao Lex, o que o torna uma ameaça ainda maior. Com Brainiac ao seu lado, Lex agora possui as habilidades e a tecnologia para enfrentar a Liga da Justiça do jeito que sempre imaginou. E esse que era para ser o grande desafio final dessa série animada da Liga, a fusão do Lex Luthor com o Brainiac. Os membros fundadores da Liga se reúnem e vão enfrentar esse Lex Luthor, que inclusive utiliza cópias dos Lordes da Justiça para enfrentar cada um deles. O poder de Lex é quase inimaginável, mas ele acaba sendo derrotado pelo Flash, que utiliza o seu soco de massa infinito. Esse momento marca um ponto de virada para o Lex como vilão, porque ele nunca tinha sido assim tão perigoso. E essa conexão com o Brainiac não seria esquecida tão cedo. E mesmo preso, Lex faria de tudo para retomar essa parceria. O que nos leva direto para a terceira temporada do Liga da Justiça Sem Limites. E é aqui que o Lex Luthor vai formar a Legião do Mal. No primeiro episódio da temporada, Lex é resgatado pelo grupo de vilões liderados pelo Grodd. E além de oferecer um abrigo para os vilões, Grodd financia os membros da Legião do Mal. E o Lex se torna rapidamente alguém que o Grodd precisa recrutar. Mas o Luthor não está assim tão interessado. Depois da fusão com Brainiac, Lex acha as motivações da Legião pequenas demais. Isso porque um simples plano para derrotar os heróis é muito pequeno para o Lex Luthor nesse momento. Se ele vai fazer alguma coisa, ele quer fazer algo grande. Contudo, Grodd revela que possui um pequeno fragmento do Brainiac, mas para ter acesso, Lex precisava fazer um trabalho primeiro. Luthor até se nega no começo, mas o próprio Brainiac aparece para ele, mostrando que o fragmento poderia uni-los novamente. E finalmente o Lex se une à Legião do Mal. O item que ele precisa roubar é a Lança do Destino, um artefato que no primeiro momento parece não ter nenhuma importância. Na verdade, Grodd queria testar as habilidades de Lex para um trabalho mais desafiador. E esse episódio termina com Lex completamente assombrado pela possibilidade de não se unir novamente ao Brainiac, e refém dos mandos e desmandos de Grodd. Pois é, pela primeira vez a gente vê um Lex, sendo controlado por alguém, e como que isso afeta psicologicamente o Lex. No episódio do grande roubo do cérebro, o Lex continua obcecado em encontrar uma maneira de ressuscitar Brainiac. O Grodd abriu mão daquele fragmento que restava, mas Lex não consegue completar o seu plano. Estava faltando alguma coisa. E ele acredita que somente o Grodd possa resolver essa questão. E com isso, Luthor decide fazer algo arriscado. Usar o capacete de controle mental do Grodd para descobrir o que ele escondeu. Os membros da Legião não gostam muito desse plano e acham que Luthor está descontrolado. Mas desde que assumiu a liderança do grupo, Lex se tornou o principal investidor e conseguiu aumentar a habilidade de todos, o que se revelaria mais tarde um truque. Mesmo com essa liderança sendo questionada, o Luthor não tá nem aí e decide tocar esse plano. Enquanto ele tenta acessar a mente de Grodd, Dr. Destino, na Torre de Vigilância, tenta rastrear Grodd através da conexão psíquica criada com o Flash lá nos episódios anteriores da Liga. Esses dois processos ocorrem simultaneamente, e um acidente inesperado troca os cérebros de Lex Luthor e Flash de lugar. Lex, agora no corpo do Flash, decide usar as habilidades de velocidade para escapar da torre de vigilância, além de pensar em maneiras destrutivas de utilizar seus poderes. É nesse episódio, inclusive, que tem um dos momentos mais icônicos desse Lex Luthor do DCAU, que é quando ele tira a máscara do Flash e olha no espelho e não consegue reconhecer essa pessoa. O próprio Lex não consegue entender que um herói como o Flash poderia ser uma pessoa desconhecida da população. A cara dele é impagável. Enquanto isso, Flash precisa disfarçar a sua falta de conhecimento sobre os planos de Lex. E ele consegue enganar os membros da Legião e descobre que eles planejam roubar 100 milhões de euros de uma remessa na Casnia. Mas as coisas não andam boas para o Lex, que acaba inconsciente depois de tentar escapar da torre. A situação também se complica para o Flash. Ele é descoberto pela Legião e capturado antes de conseguir enviar um sinal de socorro para a Liga da Justiça. No final, o Senhor Destino consegue desfazer essa troca, mas esse realmente ainda não é o fim desse Lex Luthor.
Ele planejou tudo para garantir que, caso fosse preso ou sua liderança fosse questionada, ele ainda teria um truque na manga para anular as habilidades de seus aliados, o que ele demonstra ao derrotar o Dr. Polaris. Ou seja, desde o princípio, Lex Luthor tinha uma carta na manga, ele tinha o controle. No episódio Vivo, Luthor continua obcecado em restaurar Brainiac, mas agora ele tem tudo o que realmente precisava. Primeiro, eles usam uma magia para tentar restaurar o vilão. O feitiço falha, mas dá a Lex uma visão do local onde Brainiac foi destruído, levando-o a modificar a base da Legião para viajar até lá. Os membros da Legião, agora controlados completamente pelo Lex, temem que se Brainiac voltar, ele se tornará mais poderoso do que todos. O Lex cuida de uma pequena insurgência usando um dispositivo que controla os poderes dos aliados, punindo qualquer um que tente impedi-lo. E é claro que a Legião não gosta nada disso, e o Gorilla Grodd inicia uma rebelião interna para desbancar o Luthor. Só que o Lex leva a melhor aqui, usando a sua inteligência e mandando Grodd literalmente para o espaço. Com Grodd eliminado, Lex se prepara para completar finalmente o ritual de ressurreição de Brainiac. Metron até tenta avisá-lo que ele está cometendo um erro, mas Luthor resolve seguir igual com esse plano. O problema é que, ao invés de Brainiac, Lex acaba trazendo Darkseid de volta, ainda mais poderoso do que antes. A verdade é que Lex havia sido enganado pelo Darkseid o tempo inteiro. Esse episódio, inclusive, termina com Luthor e toda a Legião batendo na porta da Liga para pedir ajuda. E aqui chegamos no último episódio do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, e que envolve diretamente Lex Luthor para salvar o mundo. O erro do Lex causa uma guerra entre Liga da Justiça e as forças de Apocalipse. Lex, agora sem mais opções, precisa se aliar à Liga para enfrentar Darkseid. Mas, obviamente, o vilão não faz isso para salvar a humanidade. O seu interesse é apenas de se vingar de Darkseid por ter levado o corpo de Brainiac e impedido seus planos originais. Decidido que Darkseid deveria pagar, o Luthor tenta pagar na mesma moeda, indo atrás de um dos grandes sonhos do Darkseid, a equação da antivida. Para isso, ele inclusive passa pela Muralha da Fonte para encontrar o segredo da equação antivida. Mostrando controlar bem o seu intelecto, Lex retorna com a fórmula, salva o Superman e ainda confronta o Tirano. E essa batalha entre os dois resulta no desaparecimento de ambos, encerrando a trajetória de Lex no universo animado da DC de forma enigmática. O Lex, que começou como magnata controlador de Metrópolis, termina sua jornada como um dos maiores vilões de todos os tempos, e até mesmo tendo a equação da antivida. E é aqui que termina a trajetória do Lex Luthor no DCAU. Tanto o final da segunda temporada quanto da terceira temporada do Liga da Justiça Sem Limites é épico demais. Sensacional, eu amo tudo isso, e se o DCU do James Gunn tiver 10% dessa qualidade, eu já vou ser uma pessoa feliz. Mas enfim, galera, se vocês querem mais vídeos como esse, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da auge e a queda de Lex Luthor. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.